Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa história que, olha, apesar de ter milênios, parece que foi escrita ontem. Totalmente, é impressionante. Estamos no livro bíblico de Juízes, capítulo 17. É um relato curto, sabe? Quase escondido, mas é um verdadeiro turbilhão de caos. Funciona como um retrato em miniatura de uma era inteira de confusão. É um microcosmos perfeito. E para nos guiar, a gente está usando anotações de duas bíblias de estudo, a Roman e a NLA. Elas dão não só a história, mas também o contexto, as notas dos especialistas que ajudam a decifrar o que está acontecendo ali. Exato, o porquê das coisas. E a nossa missão aqui é entender, através da história de um homem, um tal de Mica, o que acontece quando a espiritualidade vira tipo um projeto de faça você mesmo, totalmente fora das regras. E tudo isso gira em torno daquela frase que se repete, né? Sim, a frase que é o refrão sombrio da época. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Essa frase explica tudo. E o ponto de partida já é, assim, explosivo. É uma confissão de roubo, uma mãe que amaldiçoou o ladrão e, de repente, uma virada que não faz o menor sentido. Vamos começar por aí. Vamos lá. A cena abre com o Mica. Ele é da região montanhosa de Efraim. E ele chega para a mãe dele e solta uma bomba. Ele diz: "Mãe, sabe aquelas 1.100 moedas de prata que sumiram?" Uma fortuna, por sinal. Uma fortuna. E continua: "E sabe a maldição que a senhora jogou sobre o ladrão? Então, o ladrão sou eu." E aqui a história já começa, assim, com os dois pés na porta. A reação da mãe, e as notas de estudo ressaltam muito isso, é o primeiro grande sinal de alerta. A gente esperaria uma bronca, né? Uma consequência. Qualquer coisa. Mas não. Ela olha para o filho, o ladrão confesso, e diz: "Bendito seja meu filho do Senhor." É uma inversão de 180 graus. É isso que me intriga. As fontes dão alguma pista do porquê ela faz isso? É medo da própria maldição que ela lançou e agora ela tenta, sei lá, cancelar? Provavelmente é uma mistura tóxica. Por um lado, tem a superstição, sim. Ela pode ter pensado: opa, peraí, a minha maldição tá no ar. Preciso neutralizar com uma bênção antes que pegue no meu filho. Faz sentido, dentro da lógica confusa deles. Exato. E por outro lado, revela uma bússola moral completamente quebrada. O certo e o errado viram conceitos flexíveis, sabe? A lei vale para os outros, mas para minha família, a gente dá um jeito. Não existe um norte, então? Nenhum. E essa falta de norte fica ainda mais clara no que ela faz depois. A mãe, aliviada por ter o dinheiro de volta, decide dedicar a prata ao Senhor. Uma atitude nobre, em teoria, Em teoria. mas o propósito é chocante. Ela anuncia que vai usar o dinheiro para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. Ou seja, um ídolo. Exato. E aqui está a grande ironia, que as fontes apontam como problema central. Eles estão tentando se aproximar de Deus usando o manual de instruções dos inimigos de Deus. É como tentar provar que você é um cozinheiro vegetariano fazendo uma picanha. Perfeito. A ferramenta anula o propósito. O nome técnico para isso que as fontes usam é sincretismo religioso. É uma fusão. Uma mistura. Uma mistura. Eles querem a bênção do Deus de Israel, que era poderoso, mas querem isso de um jeito que seja visível, palpável, controlável, como os deuses dos vizinhos, que tinham estátuas. Eles estão tentando domesticar Deus, colocar Deus numa prateleira da sala. A intenção podia até ser boa na cabeça deles. Talvez. Mas um método é uma violação direta do mandamento mais básico. Não farás para ti imagem de escultura. A partir daí, o projeto do Mica de criar a religião particular dele ganha corpo, né? Totalmente. A mãe separa 200 moedas, entrega um artesão e ele produz os ídolos. E o Mica, todo orgulhoso, pega essas imagens e instala na casa dele, que ele transforma numa espécie de santuário privado. Uma casa de deuses. E ele não para por aí, né? Não. As fontes detalham que, além dos ídolos, ele manda fazer um éfodo e terafins. E para completar o templo doméstico dele, ele faz algo ainda mais ousado. Consagra um dos próprios filhos como seu sacerdote particular. Vamos só decodificar isso. O éfodo era uma veste de sacerdote.
mas que já tinham um histórico de uso para adivinhação, para coisas erradas. Ah, entendi. Os terafins eram ídolos domésticos, basicamente. E a consagração do filho é a gota d'água. Pela lei, só a tribo de Levi podia ter sacerdotes, e seguindo todo um ritual. O Mika está ignorando tudo. Peraí. Então ele não só cria os ídolos, mas monta o kit completo da religião pirata, com uniforme e funcionário da família. Exatamente isso. Ele está replicando a estrutura de fora da religião oficial, mas esvaziando todo o significado. Cada uma dessas ações é um tijolinho na construção da verdade espiritual dele. E voltamos para a frase-chave. Sempre nela. Cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Mika é o garoto propaganda dessa filosofia. Ele se considera um adorador do Senhor, mas um que reescreveu o manual para servir à sua conveniência. Ele privatizou a fé. Perfeito. Então ele já tinha o dinheiro, os ídolos, o santuário, o sacerdote. O kit parecia completo. Podia ter parado por aí. Exato. Ele deve ter pensado, pronto, tá tudo resolvido, meu sistema tá funcionando, mas aí o destino ou a desordem da época coloca outra peça nesse tabuleiro. Um levita de verdade. Um levita de verdade desempregado aparece na porta dele. E aqui a história ganha um personagem novo. As fontes apresentam um jovem da tribo de Levi, que vinha lá de Belém. Os levitas eram, tipo, os profissionais da religião, né? Eram a classe sacerdotal. Mas este aqui estava errante. O texto diz que ele viajava para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Ou seja, estava procurando um trampo. Um freelancer da fé. Exato, e o caminho dele cruza com a casa de Mika. Quando Mika vê um levita de verdade, os olhos dele devem ter brilhado. É a chance de dar um upgrade, de profissionalizar o santuário pirata. Botar um selo de autenticidade. Isso. E a proposta de emprego é direta. Fique comigo, seja meu conselheiro e sacerdote. O salário é 10 moedas de prata por ano mais roupa e sustento. E o levita aceita na hora. O texto diz que ele ficou contente com o acordo. E a atitude dele é, sei lá, talvez até mais chocante que a do Mika. Eu diria que sim. O Mika é um leigo confuso. O levita não. Ele deveria ser o guardião da lei. Ele sabia ou deveria saber que um santuário com ídolos era uma abominação. O trabalho dele era ensinar o Mika a não fazer aquilo. Exato. Mas em vez de corrigir o erro, ele viu uma oportunidade de carreira. A motivação dele é claramente a segurança material. Salário, moradia, comida. A fidelidade a Deus, a integridade, ficou em segundo plano. Totalmente. Isso mostra que a corrupção não era só do povo. A própria instituição estava apodrecendo por dentro. É uma crise completa. Aquele que deveria ser o fiscal da lei Vira funcionário do infrator. perfeitamente colocado. O levita, ao aceitar, ele legitima a heresia do Mika. Ele empresta o título, a linhagem, para dar uma aparência de legalidade a algo que é ilegal na sua essência. Ele não se importa com a teologia do lugar, contanto que o salário caia no fim do mês. E é com essa contratação que a história chega ao ponto mais revelador. Depois de instalar o levita em casa, Mika faz uma declaração que é a chave para entender a mentalidade dele toda. Ah, a grande frase. Ele diz, com uma confiança assim inabalável: agora sei que o Senhor me fará bem porque tenho um levita como sacerdote. E é aí que o pensamento dele entra em curto-circuito. Essa frase é o auge do pensamento mágico, supersticioso dele. Ele acredita de verdade que ao contratar um profissional qualificado, Alguém com cargo certo, isso, ele validou todo o sistema que ele mesmo inventou. É como se ele tivesse corrigido um erro de digitação num contrato e agora acha que o contrato inteiro, mesmo fraudulento, é legal. é uma lógica assustadora. É tipo pensar, a fundação da minha casa é torta, o material é ruim, mas eu contratei um arquiteto famoso para assinar a planta, então agora o prédio não cai mais. A analogia é perfeita. Ele confunde o selo de aprovação com a aprovação em si. Ele está focado na forma, não no fundamento. Para ele, o problema não era a idolatria, a desobediência, o dinheiro roubado. Não. O problema na cabeça dele era ter um sacerdote amador. Ao resolver esse pequeno detalhe técnico, ele acha que consertou o erro gigantesco da base. É uma fé transacional. Completamente. Ele pensa em Deus como, sei lá, uma entidade burocrática.
Se você preencher os formulários certos, com os carimbos certos, a bênção sai automaticamente. E ele ignora que todo o santuário foi construído sobre desobediência. E as fontes que a gente tem são bem diretas sobre isso, né? Não tratam como um caso isolado. De forma alguma. Uma das notas de estudo classifica a história como um retrato da corrupção religiosa de uma família e um degrau na profundidade da apostasia de Israel. Ou seja, Mica não é uma exceção, ele é um sintoma. A casa dele é um laboratório que mostra a doença que estava se espalhando. Exatamente. Então, resumindo o que a gente viu, a história do Mica é um estudo de caso impressionante, mostra como a fé pode ser distorcida quando misturada com conveniência, com relativismo. E tudo isso nasce nesse vácuo de liderança, né? Como o texto insiste, não havia rei. Sem uma autoridade, cada um vira a sua própria autoridade. Cada um abre sua própria trilha. Exato. E a posição dessa história, quase no finalzinho do livro, não é por acaso. Ela serve como um exemplo prático e chocante da decadência que os capítulos anteriores descreveram. É a consequência lógica de uma sociedade que abandona seus fundamentos. E o que mais me impressiona é que a narrativa termina com o Mica se sentindo totalmente seguro. Satisfeito. Na cabeça dele, ele resolveu o problema. Ele encontrou a paz de espírito dele. Uma paz de espírito falsa, mas ele não sabe disso. E essa talvez seja a parte mais arrepiante. A confiança dele. Ele está confiantemente errado. Ele não está em crise, não está em dúvida. Ele está em paz com a sua própria criação religiosa. O que nos leva a um pensamento final, né? Para refletir. Exato. A confiança do Mica é assustadora, porque mostra que é possível ser sinceramente devoto a um sistema completamente equivocado. E isso levanta uma questão para nós hoje. De que formas as pessoas, talvez até a gente mesmo, podem estar construindo os seus próprios santuários particulares. Sim. Misturando um pouco de uma crença, uma prática de outra filosofia, um ritual que parece certo ou que funciona para mim. Na esperança de garantir um resultado, seja paz, sucesso, uma bênção. E como Mica, talvez sem nunca parar para questionar a base sobre a qual tudo isso está sendo construído. A história dele serve como um alerta. É perfeitamente possível ter muita sinceridade e estar completamente enganado ao mesmo tempo.